E esse dólar, hein? Passando do patamar de 5,20. Será que agora aquele meu plano de viajar para o exterior foi por água abaixo? Vem comigo que a gente vai falar sobre boas práticas para você conseguir fazer a sua viagem internacional com mais segurança e sem precisar ficar perdendo os cabelos com essa movimentação do câmbio no dia a dia. Roda a vinheta! O dólar voltou a se fortalecer frente ao real, na verdade, frente a várias moedas do mundo. A gente teve ali um patamar da cotação do dólar no dia 16 de abril, que chegou ali muito próximo do patamar de 5,3 reais por dólar. Agora ainda, no momento que eu gravo esse vídeo, dólar a 5,20, mas de qualquer maneira um patamar bem superior do nível do que a gente começou o ano. E isso faz com que a gente comece aqui a fazer conta, principalmente quem, como eu, gosta de viajar para fora do Brasil. Eu adoro fazer viagens internacionais, conhecer diferentes culturas, né? Gastar o inglês por aí, mas a gente tem que entender que para viajar para fora a gente vai ter custos em outra moeda. E se a nossa moeda tá ficando fragilizada, isso torna a viagem muito mais cara aqui para o nosso bolso. Será que tem algum jeito da gente se prevenir minimamente para que a gente possa continuar com esse sonho vivo de viajar para fora com um pouco mais de frequência? Vamos discutir algumas questões. Primeira questão é a dificuldade tremenda que a gente tem em prever o caminho futuro do câmbio. Sempre falo dessa frase, uma frase icônica que foi atribuída a Edmar Baixa, um dos pais do Plano Real aqui no Brasil, um grande economista, e ele teria dito que inventaram o câmbio como uma forma de fazer os meteorologistas passarem menos vergonha em suas previsões. Assim como o meteorologista lá fala que vai chover, às vezes não chove, passa vergonha, o economista que tenta prever, cravar o preço futuro do dólar acaba também passando vergonha, porque de fato é uma variável muito complexa de se prever. Isso porque a gente não depende somente do que a gente faz aqui no mercado doméstico. Mesmo que a gente faça a nossa lição de casa aqui muito bem feita, controle a inflação, tem ali uma política fiscal bastante equilibrada, ainda assim a gente está exposto a movimentos do mundo. Pensa que quando a gente fala do câmbio, a gente na verdade está sempre falando de uma relação cambial, né? Não é o dólar puro, é sempre o dólar contra alguma coisa. O dólar contra o real, o dólar contra o euro e assim por diante. E o dólar está se fortalecendo no mundo por conta da elevação dos juros que a gente está vendo por lá. A gente começou o ano num oba-oba de 2 meses seguidos em que o mercado começou a colocar uma grande probabilidade de que o ciclo de corte de juros pudesse acontecer até em março. Em algum momento a gente ventilou isso. Depois a gente empurrou essa expectativa para junho e agora a gente já está vendo no que está precificado nas curvas de juros dos Estados Unidos o início do ciclo de corte para começar em setembro. E sabe-se lá se a gente não vai adiar novamente esse início do ciclo de corte. Quando essas expectativas vão se ajustando, a gente está olhando dados da economia ainda muito resiliente nos Estados Unidos, mercado de emprego muito aquecido, a gente começa aqui a especular que o Fed não tem como cortar juros agora, não teria nem muito por que fazer isso se a atividade econômica ainda está sólida e a inflação ainda está dando sustinhos, né? Lembra que o Fed quer controlar a inflação, quer trazer essa inflação para a meta de 2%. E quando ele sobe o juro, ele esfria a atividade econômica. Então, um motivo para o Fed começar a cortar é ele sentir que a economia está de alguma maneira fragilizada e a gente não está vendo tanto isso. O PIB nos Estados Unidos ano passado surpreendeu trimestre após trimestre. Então por que o Fed vai antecipar um ciclo de corte se ainda está incerto que a inflação está realmente convergindo para essa meta e a atividade econômica ainda está sólida? E agora vamos pensar com os olhos de investidores internacionais, que a gente tem escolhas a fazer com o nosso dinheiro. No momento em que a maior economia do mundo está tendo um aumento nessa expectativa do juro futuro, os Estados Unidos acaba atraindo mais dinheiro para lá. Pensa, se eu quero investir num ativo muito seguro, uma reserva de valor, eu posso comprar treasuries, né, tesouro norte-americano, numa moeda forte que é o dólar e ainda levar um belo retorno que hoje chega ali a patamares de 5% em dólar, com muita segurança. Então para que eu vou ter dinheiro no Brasil, né, nesse contexto? Sendo que o Brasil é um país emergente, arriscado. Então nesses momentos em que o juro lá fora está se elevando e a Treasury vai ficando mais atrativa, isso tende a puxar um pouco o capital do mundo em direção aos Estados Unidos, o que corrobora ainda mais para um dólar forte. Inclusive,
eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês do movimento do juro de 10 anos dos Estados Unidos com a taxa cambial. E a gente consegue ver aqui no gráfico que em momento em que o juro, que é a linha cinza, está se elevando, a gente tende a ver o dólar ganhando força contra o real. Aí aqui caiu, aliviou um pouco o juro, a taxa cambial aliviou um pouco, e aí a gente está no momento em que o juro voltou a se elevar desde o final do ano passado, deu uma esticada nessas últimas semanas, e olha o que aconteceu com o câmbio. Claro, tem sim algum tipo de impacto quanto a questões internas. A gente começou a ver mais polêmicas em torno do patamar fiscal aqui do Brasil. O governo mudou a meta para 2025, que era uma meta de ter superávit de 0,5%, agora a meta é só zerar o déficit. Então, obviamente, o que acontece aqui também impacta essa relação cambial entre dólar e real, mas primordialmente, como esse gráfico também mostra, o juro lá fora se elevando deixa o dólar mais forte. Perfeito? Faz sentido? Dito isso, como eu, pessoa física comum, consigo minimamente lidar com essa imprevisibilidade do câmbio, se eu tenho objetivos de viajar para fora, ou não precisa nem ser uma viagem, mas algum objetivo que exija da minha parte um desembolso em dólar. Sei lá, um filho que está estudando no exterior, eu tenho que pagar a faculdade dele, ou um MBA que eu quero fazer lá fora daqui a alguns anos. Enfim, como eu me preparo para esse momento? Se justamente eu estou dizendo aqui para vocês que a gente não tem que especular sobre o caminho futuro do dólar, que é muito imprevisível, muito difícil da gente acertar. O segredo aqui é constituir um preço médio atrativo ao longo do tempo. E tem tudo a ver com planejamento. Se você acessou esse vídeo com a expectativa de que eu ia ter uma dica milagrosa para mês que vem você já pagar mais barato no dólar e viajar, provavelmente você não vai encontrar aqui a solução para esse problema. A gente precisa nos preparar para esse tipo de desembolso. Isso para tudo na vida, né? Para a gente começar a investir, para aquecer patrimônio. Se eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, minimamente se espera que você faça um planejamento apropriado para fazer a aquisição desse bem. E para viagens e desembolsos em dólar não seria diferente. Então, primeiramente, planejamento. Planejamento exige um certo tempo para que a gente realmente consiga se planejar devidamente. E a questão do preço médio é eu comprar aos pouquinhos essa quantidade de dinheiro, moeda estrangeira, para que justamente eu não coloque tudo a perder no momento que eventualmente esse câmbio esteja mais alto. Porque em prazos mais longos faz menos diferença se eu fiz alguma compra de câmbio num patamar um pouco mais caro. Então a gente dilui e pensa, se eu estou planejando aqui, fazendo uma aquisição, fazer uma viagem, qual que é o maior risco que está na mesa? É o risco de lá na véspera da sua viagem você não se preparou, você não se planejou, você não comprou dólar de forma antecipada e aí o dólar dá uma disparada por qualquer motivo que seja e aí você faz as contas, olha, eu tinha estimado que eu ia precisar aqui de uns 10 mil reais para fazer a minha viagem, mas como o dólar disparou, agora eu preciso de 17 mil reais. Minha viagem ficou muito mais cara, não cabe mais no meu bolso, não vou poder viajar. Então, para tirar esse risco da mesa, que é o risco de você ter que comprar muita quantidade de moeda estrangeira, justamente no pior momento, antes da sua viagem, a gente distribui em vários pontos de entrada. Pode ser até que alguma compra você faça num patamar elevado, mas na média você com certeza não vai levar um preço médio que reflita esse pior momento. Você vai diluir isso e aí tira da mesa essa chance da ruína, de realmente ter que cancelar a passagem, cancelar a viagem que você tanto sonhava. E para ilustrar esse exemplo aqui do preço médio, eu trouxe um exemplo real, que eu mesmo fiz numa viagem que eu me preparei para a Europa, onde eu ia passar por vários países ali, países que usavam coroa tcheca, né, na República Tcheca, por obviedade, mas também Holanda que utiliza euros e o Reino Unido, na Inglaterra, que utiliza libras. E eu precisei fazer um planejamento em 3 moedas diferentes. Então eu fiz um cronograma de compras em que eu ia alternando, esse mês aqui eu vou comprar um pouco de libra, esse outro mês eu vou comprar um pouco de euro, depois eu vou comprar um pouco de coroa tcheca, depois eu compro libra de novo. Eu fui fazendo alternâncias de compras ao longo de alguns meses. Então, eu não fiz um planejamento de 3 anos antes. Eu comecei esse planejamento coisa ali de 7, 8 meses antes da viagem e fui criando esse cronograma de compras, mas você pode fazer da maneira que melhor se encaixa
encaixe com o seu objetivo. Você vai viajar para os Estados Unidos, é uma moeda só que você vai ter que se preocupar. Você pode comprar um pouquinho todo mês, ou até mesmo comprar um pouquinho a cada 2 semanas, a cada semana. A periodicidade, ela é meio que decidida de forma qualitativa. A única coisa que eu faço aqui de provocação é que quanto mais pontos de entrada você tiver, mais diluído vai ficar o potencial risco de você fazer uma compra no momento que tá pior. Perfeito? E eu vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês do resumo aqui das compras em Libra. Eu fiz uma tabelinha no relatório onde eu coloquei também o euro e a coroa tcheca, mas pra gente ter aqui só um exemplo didático, eu trouxe essa tabelinha das minhas compras de Libra. Então, lá no dia 28 de abril de 2022, eu comprei 3 mil reais em libras, o que deu na época 490 libras aproximadamente. A cotação tava 6,23, tava bem caro, né? Uma libra valia 6,23 reais. E ainda anotei a cotação paga, porque quando você faz uma remessa cambial para usar lá fora, sempre tem um custo nessa operação, né? Então eu coloquei aqui também a cotação que eu de fato paguei. No dia 13/7, portanto alguns meses depois dessa primeira compra, eu comprei mais 1.300 reais. Aí, Arraes, por que você está fazendo compras de valores diferentes? No limite, se você já tem mais ou menos uma estimativa de custo que você vai ter, você pode até dividir em partes iguais. Eu não fui tão rígido aqui, eu fui em termos da disponibilidade de dinheiro. Lá em abril tinha um pouquinho mais de dinheiro para fazer a compra, em julho eu tinha um pouco menos, então fiz um aporte menor, e aí lá no dia 26 de setembro, aqui já era no mês anterior à minha viagem, porque eu viajei em outubro, eu tive um pouco de sorte também de naquele momento a cotação já tá um pouco mais baixa em relação ao histórico daquele ano, e aí eu aproveitei até pesei um pouco mais a mão, comprei uma quantidade maior. No final das contas até acabou me sobrando libras, né? Acho que eu fiquei ali até vislumbrado com aquele ponto de entrada e acabei comprando até mais do que eu precisava, mas como já diria minha avó, melhor sobrar do que faltar. Então fiz uma compra no momento em que a cotação já estava um pouco mais tranquila. Veja, então eu fiz compras a 6,32, aqui olhando na última coluna da cotação paga, eu fiz compra a 6,52, mais cara ainda, e eu fiz compras a 5,85 e o meu preço médio ficou em 6,10. Ó, 6,10 foi mais caro do que a cotação da moeda na véspera da minha viagem. Se eu tivesse não feito esse planejamento, contado com a sorte, eu até teria me dado bem, mas justamente o que a gente não quer fazer é ter que contar com a sorte. Poderia ter acontecido o contrário. Na véspera da minha viagem, essa libra tá a 7 reais e aí eu teria me dado mal. Então, peguei aqui um preço médio que não foi o mais barato, mas com certeza não foi o mais caro. 6,10 é bem mais abaixo do que os 6,52 que eu cheguei a pagar na minha compra lá de julho. Tá entendendo mais ou menos esse conceito da gente minimizar a chance de se dar mal, de tirar o risco maior da mesa quando eu tô falando de um planejamento de desembolso de moeda para comprar alguma coisa ou para viajar? Esse assunto de construir o preço médio de pontos de entrada no câmbio, inclusive, ele é super conectado quando a gente fala de investimentos internacionais que também são cotados em dólar, né? E até na Finclass aqui já fiz relatórios explicando um pouco dessa dinâmica do impacto cambial nos investimentos e como você deveria fazer para lidar com isso. Vamos mostrar o gráfico aqui das minhas compras que eu fiz nessa oportunidade em que eu fui para a Europa ali em 2022. O gráfico aqui mostra o momento em que eu fiz a primeira compra, o momento que eu fiz a segunda compra e o momento que eu fiz a terceira compra, e a linha azul que passa aqui no meio é o preço médio que eu obtive. Olha como a linha azul, ela não é nem o ponto mais caro, nem o ponto mais barato ao longo desses meses de planejamento. É esse o objetivo que a gente quer. A gente não está pensando em comprar a mais barata possível. A gente está pensando em não comprar a mais cara. Inclusive, um pensamento legal que a gente pode ter aqui é o seguinte. Quando você começou a fazer o planejamento para a viagem, você tem alguma estimativa do quanto que cabe no seu bolso em reais, correto? Poxa, nesse momento que eu estou me planejando, o dólar está aqui meio caro, tá 5,20. Poxa, então eu tenho aqui 15 mil reais para gastar e esses 15 mil reais me compram uma certa quantidade de dólares que hoje eu topo pagar. Se você chegou a essa conclusão, que aquele patamar para você é cabível, você não tem que se chatear se de repente você perder uma oportunidade de pagar menos. A gente só vai se proteger do risco de repente sair mais caro do que esse estudo de viabilidade que você fez no começo. Se você tinha chegado à conclusão de que 15 mil reais para viajar para fora estava delicioso para você, tudo ótimo, você não tem que
ficar também muito chateado ou chateada se no final ali, poxa, olha lá, se eu tivesse deixado para comprar aqui na véspera, eu poderia ter feito essa viagem com 13 mil, olha lá. Não, você já tinha ficado satisfeito em viajar com 15. Então, você está querendo se proteger do risco de pagar mais do que 15, nesse exemplo que eu estou usando aqui, porque o preço médio vai ficar ali num valor intermediário entre os melhores e os piores pontos de compra da moeda ao longo do período de planejamento. Até mostro para vocês no outro gráfico, só de exemplo, da compra que eu fiz em euro também, ó, fiz uma primeira compra de euro aqui, uma segunda compra no patamar mais caro, uma terceira compra mais barata. Também fiquei com um preço médio em euros que fica ali na meiuca. Não é nem o mais barato, mas não é o mais caro, que era o importante para mim ao longo desse planejamento. Agora, para a gente se encaminhar para o final desse vídeo, uma pergunta que você deve estar fazendo aí, tá bom, já entendi a estratégia, mas e a parte prática da coisa? Como fazer? Como que eu compro essa moeda? Você está falando para eu ir na casa de câmbio todo mês e comprar um pouquinho? O que eu faço? Tem duas maneiras possíveis da gente fazer isso. A primeira delas é usar o auxílio de um fundo cambial aqui mesmo no Brasil. Como funciona isso? Eu vou colocar o dinheiro nesse fundo e esse fundo vai acompanhar a cotação de alguma moeda. Então a gente tem aqui no Brasil fundo cambial de dólar, fundo cambial de euro. Normalmente é bom que seja uma taxa bem baratinha, né, desse fundo. E aí eu coloco ali R$1.000 nesse fundo e o dólar subiu 10%, eu vou ter R$1.100. Ele vai acompanhar a evolução dessa paridade cambial. É um jeito de fazer, você já vai dolarizando esse dinheiro, que se o dólar subir, seu dinheiro tá subindo junto e você consegue já travar ali a cotação. Mas tem problemas também. Por mais que seja conveniente, primeiro o fundo tem a taxa de administração que a gente tem que pagar, obviamente. Segundo ponto é que os fundos cambiais, eles têm o come cotas, então eles vão antecipar no caso de lucro, então é situacional, né? Se você vai investindo no fundo cambial e a moeda vai se apreciando, você vai tendo lucro e esse lucro é tributado, ele é antecipado através dos come cotas e no dia que você precisar resgatar desse fundo cambial, você ainda vai ter que fazer uma remessa para conseguir de fato usar esse dinheiro lá fora. Então é um método muito prático, mas eu não acho que é um método mais eficiente, mais barato. O que eu então prefiro? Já ir fazendo remessas cambiais ao longo dos meses, usando um serviço de cartão viagem, como hoje a gente tem vários disponíveis no mercado. Vou trazer aqui uma sugestão de um serviço que eu já usei, eu gosto, e eu não tenho patrocínio nenhum, né? Tô falando aqui de maneira independente, como usuário do serviço, que já usei e gostei, que eu vou deixar como uma sugestão também mais à frente aqui no vídeo. Mas a remessa digital é eu pago uma taxa para alguma instituição pegar esse meu dinheiro, transformar em dólares e mandar para que eu consiga usar esse dinheiro lá fora. Vamos pensar exemplos que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Aqueles cartões viagem vinculados a corretoras. Então, a Avenue tem um cartão viagem, o Banco Inter tem um cartão viagem, o Banco C6 tem um cartão viagem, a Nomad tem um cartão viagem. São todos serviços viáveis e possíveis. A questão é que todos esses serviços funcionam à base do dólar. Ah, isso quer dizer que se eu viajar para a Europa e precisar gastar em euros eu não consigo usar? Não, consegue. Só que você vai ter que passar por mais uma conversão. Se eu tô com um cartão que recebe dólares e eu vou lá comer um croissant na França, preciso pagar em euros, na hora que eu espetar meu cartãozinho na maquininha, ele vai converter do dólar para euro. E aí vai depender do que está acontecendo no movimento entre dólar e euro. Então eu posso ainda correr algum risco cambial no processo. Eu particularmente, por mais que eu reconheça que o maior risco tá o dinheiro ficar em real, que é a moeda mais frágil, né? Se tá no dólar ou no euro, você já minimiza muito esse risco, porque nosso real que é mais arriscado mesmo. Mas tudo bem, eu particularmente prefiro já fazer a reserva na moeda que você vai utilizar de fato, perfeito? Que o planejamento fica mais certeiro. E para isso, uma sugestão de um serviço que eu utilizei e que funcionou muito bem, e se você conhecer outro que também funcione parecido, deixa aqui nos comentários para a gente conhecer e popularizar essa informação entre mais pessoas, mas é o serviço da empresa Wise. A Wise tem um cartão viagem que tem um serviço multimoedas. Então, dentro do mesmo serviço, é como se eu conseguisse criar vários bolsos para acumular dinheiro em moedas diferentes. Então, no mesmo cartão, numa mesma conta, eu mando libras, eu mando coroa tcheca, eu mando iene japonês, eu mando euro, eu consigo já fazer essas remessas na moeda final e
categorizar elas dentro das carteiras digitais, e aí quando eu for lá para a Europa, eu vou utilizando só da carteirinha de euros que eu já tenho. Ah, passei ali na República Tcheca, vai sair da carteira de coroas tchecas. E aí você fica com um planejamento mais acertado, e o custo de envio de remessa da Wise, ele é um custo que está abaixo da média dessas corretoras. Por exemplo, o C6, a Avenue, por exemplo, tem custos de remessa mais elevados. O Inter, no momento em que gravo esse vídeo, é bom deixar claro porque as condições comerciais das corretoras mudam a todo momento. Eu posso gravar um vídeo hoje falando que o preço é tal, semana que vem os caras aumentam. Isso pode acontecer. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, o Inter tem uma das taxas mais atrativas para mandar dinheiro em dólar para um cartão viagem. Então, se você for fazer uma viagem para um país que usa dólar mesmo, você vai para os Estados Unidos, vai para Disney, talvez o Banco Inter seja até melhor do que a Wise para fazer essa viagem acontecer de uma maneira mais tranquila. Agora, vai para a Europa, vai passar por mais de um país com moedas diferentes, a Wise fica um pouco mais cara que o Inter, mas ainda mais barata que outras, e ainda permite essa carteira multimoedas, e o serviço funcionou muito bem quando eu fui para lá. Inclusive, se você tá se questionando, mas não é arriscado eu ter tudo dinheiro em forma digital e o dinheiro vivo, essa coisa? Poxa, pessoal, depende muito do país, mas na Europa desenvolvida, por exemplo, tem muito lugar que nem aceita mais o dinheiro. Eu nessa viagem vi vários e vários estabelecimentos que já na entrada tinha uma placa: We are cashless. Nós somos sem dinheiro vivo, né? Só aceitamos o dinheiro digital. E se você quiser mesmo ter um pouquinho de dinheiro vivo, você pode chegar no país de destino, num caixa eletrônico, e aí deixar sua curtida nesse vídeo, deixar sua inscrição aqui no canal, já mandar esse vídeo para algum amigo que quer viajar para fora e não sabe como. Depois de feito isso, aí você vai lá e resgata um pouquinho do dinheiro vivo em cédulas para usar caso houver necessidade no país em questão. Vai funcionar. Pode ser que tenha alguma taxinha que o provedor cobra para você fazer esse saque, mas normalmente você vai sacar uma parte menor do dinheiro, mais para emergência, porque na grande maioria das vezes o dinheiro lá fora está sendo muito mais digital. Essa necessidade do dinheiro vivo lá fora está cada vez menor. Obviamente tem exceções de países e países, mas em países desenvolvidos, em média, cada vez menos utiliza-se o dinheiro vivo em cédula. Então, pessoal, se vocês estão acompanhando até aqui, vamos sumarizar os conceitos aqui do vídeo. Primeiro ponto, não dá para especular o caminho do câmbio. É muito difícil cravar, daqui a 3 meses o dólar vai estar mais barato ou mais caro. Veja, tinha um prognóstico muito legal do real poder se apreciar frente ao dólar, bastou o juro lá fora se elevar por questões macroeconômicas e o dólar tá forte no mundo. É difícil a gente tentar prever exatamente o que vai acontecer e muitas vezes a gente se dá mal por tentar prever o que vai acontecer. Às vezes você paga para ver na véspera da tua viagem, o negócio tá caro, acabou, sua viagem foi pro ralo. Segundo ponto, construir um planejamento com uma certa antecipação. Obviamente, às vezes é inevitável, às vezes surgiu uma viagem que eu preciso fazer daqui a 2, 3 meses, aí não tem jeito, mas se possível, se planeje, isso para tudo, não só para uma viagem, para adquirir um carro, uma casa, para montar uma carteira, planeje, gaste um tempinho ali, uma energia fazendo conta, vendo a viabilidade, vendo quanto que cabe no seu bolso, qual que é o máximo que você pode pagar, qual que é o patamar do câmbio hoje, que empresa você vai utilizar, você vai usar a Avenue, prefere o Banco Inter, porque você vai para os Estados Unidos ou quer fazer uma viagem multimoedas e vai utilizar uma Wise da vida. Gaste um tempinho para fazer esse planejamento com uma certa antecedência e empregue a tática do preço médio, mandando remessas pouco a pouco, dentro da sua possibilidade. Obviamente, leve em conta que muitas empresas fazem uma taxa de remessa mais barata se você mandar mais dinheiro. Então, às vezes, você vai fazer a conta e vai descobrir que talvez, ao invés de mandar todo mês, você consiga acumular e mandar a cada 2 meses para que você pague uma taxa menor na hora do envio. Pode ser. Faça a simulação lá no site antes. Todas essas empresas têm uma plataforma onde você consegue simular. Se eu mandar R$1.000, quantos dólares dá? E se eu mandar R$10.000, fica mais barato ou mais caro? Faça essas simulações. Porque assim a gente vai tirar da mesa o grande risco que essa taxa tá muito cara na véspera da minha viagem. E aí, como eu falei, você não vai pegar o ponto mais barato ao longo dos meses do seu planejamento, mas você com certeza não vai pegar o preço mais caro. E aí, no exemplo que nem eu dei lá do Reino Unido, eventualmente, o dólar tá aqui
persistente a 5,20, chegou algum mês que o negócio deu uma baixada, foi para baixo de 5, poxa, usa o bom senso, de repente nesse mês você compra um pouquinho mais. Aí, pô, no mês seguinte continua caindo, aí compra um pouquinho mais de novo. Não precisa ficar ali apostando demais, mas usa um pouco o bom senso. Você pode pesar um pouco mais a mão aqui ou acolá, dependendo da flutuação naquele mês que você vai fazer mais uma comprinha. Mas e aí, pessoal? Fez sentido? Vocês estão aí com o passaporte em dia, prontos para viajar? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês também gostam de viagens internacionais e, mais do que isso, se vocês gostam de conteúdos como esse que ajudem você a fazer um planejamento para desembolso em dólar, seja esse o objetivo, uma viagem ou algum custo, uma universidade, assim por diante. Quero que vocês me contem aí, inclusive, qual que vai ser a próxima viagem de vocês. A minha, ao que tudo indica, vai ser Japão. Espero que dê tudo certo e eu já comecei o meu planejamento de compras periódicas do iene japonês. Vou ficando por aqui, deixo o meu grande abraço e até a próxima, pessoal!